Você já se perguntou por que é preciso apresentar uma série de documentos para tirar passaporte, por exemplo, mesmo que a Polícia Federal tenha acesso a todos os seus dados? Pois a exigência é em nome da burocracia. E a burocracia é assim, né? Não tem lógica e irrita a gente muito, não é mesmo? Mas a edição de um decreto federal pode ser um alento contra o universo emaranhado de carimbos, cópias e cartórios. Quem é que gosta de burocracia, de perder tempo, ter de juntar sempre aquela papelada? Quando você pensa que você já terminou, aparece mais algum documento que você não tirou, uma xerox de outro e etc. É sempre essa dor. Já está valendo um decreto para diminuir essa dor de cabeça. Muitas idas e vindas do cidadão a cartórios e repartições públicas. Um Brasil atrasado que agora terá de botar para funcionar o banco de dados que todos os órgãos públicos já têm e trocar informações entre si. Só que essa nova rotina só vai atingir o serviço público federal. Nos estados e municípios, as regras não mudam. O decreto dispensa o cidadão de ter de provar que ele é ele mesmo. Essa tarefa agora cabe aos órgãos públicos. Na prática, quando precisar apresentar documentos que já estejam disponíveis nas bases do governo federal, esse trabalho de checagem será feito pelo próprio órgão. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto empresas. Não será mais exigido documento com firma reconhecida, nem documento autenticado para solicitar serviço público, a não ser que haja uma exigência prevista em lei. Na matrícula nas universidades federais, por exemplo, o calouro não vai mais precisar apresentar documentos como certificado de reservista e nem cópia autenticada de CPF. Mas isso vale apenas em instituições ligadas ao governo federal. Se você for concorrer a um concurso público no âmbito federal, no âmbito do Executivo Federal, você vai deixar de autenticar seu diploma. Você for concorrer ao mesmo concurso no órgão estadual, você vai ter que apresentar seu documento autenticado. Solicitar passaporte também vai ficar mais fácil. A Polícia Federal é quem vai buscar nos bancos de dados as informações do cidadão. E isso que só agora está acontecendo no Brasil já existe há muito tempo nos Estados Unidos e no Reino Unido, como mostram os correspondentes Fábio Turci e Rodrigo Carvalho. Aqui no Reino Unido, a relação com o Estado é bem simples. O cidadão nem precisa andar com documentos de identidade. Mais do que isso, aqui não existe o documento nacional de identidade. Se você comete uma infração no trânsito e está sem a carteira de habilitação, aí no Brasil isso seria uma infração extra, né? Aqui não. No dia seguinte, você vai numa delegacia, a qualquer delegacia, e mostra sua carteira de motorista. É uma relação, portanto, baseada na confiança e no respeito à palavra do cidadão. Existe cartório aqui sim, mas você pode passar uma vida inteira sem conhecer o tabelião. Burocracias que aí no Brasil te fazem perder horas no cartório, aqui podem ser resolvidas pela internet. Abrir uma empresa leva menos de 2 horas. Para comprar, vender ou alugar um imóvel. E para comprar ou vender um carro, não precisa reconhecer firma. Cartório só em situações bem específicas, como para tirar a cidadania britânica. Para todo o resto, vale um documento com foto e assinatura. Faz sentido, né? Aqui nos Estados Unidos, parte-se do princípio que as pessoas são honestas. Quando não são, tem que prestar contas com a justiça. As regras variam de estado para estado. Aqui em Nova York, você pode alugar um imóvel, matricular os filhos em escolas públicas, licenciar o carro, sem ter que provar que a sua assinatura é sua. E não existe a indústria de despachantes, como a gente vê no Brasil. O serviço público é muito mais rápido. O licenciamento do carro é feito no mesmo dia. A gente já sai com a placa e o documento do veículo. Existe a autenticação de cópia, reconhecimento de firmas, mas isso só é usado em alguns casos. Por exemplo, em procurações, escrituras de imóveis, empréstimos. E os tabeliães não ficam só em cartórios. O cidadão pode resolver isso em algumas farmácias, bancos e escritórios de advogados. Pelo levantamento do Banco Mundial, resolver a papelada para abrir uma empresa aqui em Nova York leva em média 4 dias. Em São Paulo, 100 dias. De volta ao Brasil, o governo diz que vai criar um canal de atendimento para o cidadão dizer se a papelada desapareceu mesmo. Que o Estado seja menos burocrático, mais efetivo e com menos papéis sendo trocados, principalmente tirando de uma repartição, passando para outra, documentos que são públicos mesmo. A gente precisa de menos burocracia, né? Porque as coisas estão bem complicadas já, então, que puder simplificar hoje em dia, melhor, né?